A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um pequeno curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 29, que continua com a meditação em Provérbios no capítulo 16. Na aula passada, nós meditamos nos versículos 1 a 4 deste capítulo e hoje vamos começar no versículo 5 a seguir. Então, o versículo 5 diz: Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Deus condena o orgulho, Deus condena a soberba, Deus condena a prepotência, Deus condena a arrogância. Uma pessoa pode se esforçar muito para desenvolver os seus projetos e juntar mão a mão com o propósito de dizer: eu venci, agora estou rico. Ainda que ele consiga, com muito esforço, conquistar e alcançar aquilo que desejou, ele não ficará impune. O arrogante, o orgulhoso, o soberbo, ele recebe o castigo. O castigo é o isolamento. O castigo é a falta do favor de Deus. Ele tem que juntar tudo com muito esforço. Não tem descanso. Agora, aquele que é humilde de coração e coloca o seu projeto na mão de Deus, e a aula passada, que foi a aula 28, nós falamos muito sobre isso. Os versículos 1 até o 4 falam, os versículos 1, 2 e 3 deste capítulo 16 falam sobre colocar os seus projetos nas mãos de Deus, porque Ele estabelece os seus pensamentos. Aqui no versículo 3 fala isso, ó. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aqui no versículo 1, ó, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, na aula 28, quando nós meditamos nesses versículos, nós vimos ali que tudo aquilo que é feito com a direção de Deus prospera, traz paz, traz alegria, traz realização, multiplica, porque Deus está dando a resposta da boca, Deus está dando a orientação, Deus está firmando os pensamentos. Agora, para o Senhor, aquele que é altivo de coração, como está aqui no versículo 5, é abominação. Ó. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pode se esforçar muito, trabalhar muito, mas ele vai carregar o peso em função do seu orgulho, em razão da sua arrogância. Se fizeram um mal para você, dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue, você não precisa carregar pelo resto da vida o orgulho de dizer: vou mostrar para essa pessoa que eu posso, que eu pude. Muitos pais dizem para os filhos: você é incapaz. E muitos filhos prosperaram na vida porque disseram: eu vou provar para ele que eu sou bom e que eu posso. E ficaram muito ricos com essa gana de provarem para os seus pais que realmente são bons. Mas o que você ganhou com isso? O que essas pessoas ganharam com isso? Elas ganharam uma dor no coração, porque por mais que estejam ricas e juntando mão a mão, elas não ficam impunes, impunes da sua arrogância, de não perdoarem o pai e a mãe, dizendo assim: vocês não acreditam em mim, mas eu ainda vou honrar vocês. Eu ainda vou ser muito rico e ainda vou ajudá-los porque vocês são os meus pais. E eu perdoo vocês. Eu entendo que vocês dizem isso a meu respeito porque vocês só conseguem fazer isso. Isso é o melhor que vocês conseguem fazer. Então, quando as pessoas conseguem se despir da altivez do coração, elas conseguem ter uma vida plena e não
com bloqueios e carregando tristezas e barreiras dentro do seu coração. Essas são as punições que uma pessoa que se entrega à altivez recebe. Talvez a pessoa tente provar que pode alguma coisa. O orgulhoso, ou ele quer provar alguma coisa, ou ele considera que o outro é inferior. E ele considera, eu sou melhor do que ele. Se você tem esse outro lado que é, eu sou melhor do que o outro, entenda que Deus criou a todos e dá oportunidades para todos. E se você tem se destacado pelo seu esforço, agradeça a Deus pela força, pela determinação. Fique feliz porque você tem conseguido fazer aquilo que você tem buscado e desejado, mas entenda que por mais que você alcance o mundo inteiro, se você não tratar da sua alma, você não verá a Deus. Jesus, contando sobre o orgulho, disse uma vez para os discípulos que um homem conseguiu muita colheita, olhou para os seus celeiros e disse: eles são pequenos diante de tanta colheita. O que eu farei? Então ele disse: já sei, derrubarei os celeiros que tenho, construirei outros maiores e ajuntarei mais riqueza para que eu tenha mais abundância. E então Jesus, contando essa história, disse: louco, porque nesta noite vão pedir a tua alma. Em outras palavras, aquele dia era o dia em que estava marcada a morte daquele homem. E Jesus, continuando na história, disse: esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, muitas vezes, a pessoa se entrega ao orgulho, entrega-se para juntar, juntar e juntar. Para quem ficará toda essa riqueza? Entrando aqui em Eclesiastes, no capítulo 4, veja o que diz o versículo 8. Há um que é só, e não tem segundo. Sim, ele não tem filho, nem irmã, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Então vejam, eu pausei o vídeo e entrei direto aqui em Eclesiastes, no capítulo 4, para ler esse versículo 8, para mostrar que existem pessoas que são sozinhas, não tem segundo, não tem parente, não tem filho, não tem irmã, mas trabalham e o trabalho dessas pessoas não tem fim, porque elas vivem para o trabalho. E os olhos dessas pessoas estão cheios de riqueza, porque vejam, os seus olhos se fartam de riquezas. E a pessoa, mesmo vendo tanta riqueza, em nenhum momento ela diz: para quem eu estou trabalhando? A pessoa não para fazer uma reflexão do trabalho tanto para quê? E veja que essa pessoa que está sendo mencionada em Eclesiastes 4, nesse versículo 8, ele não pergunta: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Quando o texto fala que isso é vaidade, significa que isso é algo vão. Vaidade significa que é algo vão, algo que não tem valor. Então é sem valor juntar riquezas por uma questão de orgulho, por uma questão de altivez, por uma questão de satisfação exclusivamente pessoal. Voltando para Provérbios 16, no versículo 5, essa é a punição que carregam aqueles que são altivos de coração. Versículo 6, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. A primeira parte do versículo, quando você tem misericórdia, o que é misericórdia?
Misericórdia é uma palavra formada por duas outras palavras. Miseris, que significa miséria, miserável, e cordes, que significa coração. Então, quando a gente fala em misericórdia, significa que eu pego o miserável e eu abraço e trago para perto de mim, para perto do meu coração. Então, misericórdia, que é o que Deus tem por nós, é exatamente isso. Nós somos miseráveis, mas o Senhor, ao invés de nos repelir, ele nos abraça e nos diz, nos chama de filhos, nos diz que somos filhos dele. E ele nos traz para junto do coração dele. Então, a misericórdia é ter compaixão do outro, a ponto de dedicar o seu coração, ver o outro, apesar da sua miséria, com o coração. Então, quando você olha para o outro com o coração e com a verdade, se purifica a iniquidade. Quando alguém é iníquo, ou seja, quando alguém é mau conosco, e nós expressamos misericórdia, e nós também aplicamos a verdade, dizemos: você precisa se arrepender disso que você fez, eu perdoo você, mas é necessário que exista a verdade, aí se purifica a iniquidade. Nos nossos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que fazem parte da comunidade que nós participamos, quando alguém erra conosco, nós precisamos agir com misericórdia, mas usar a verdade, dizer: a verdade é que você foi mal, mas eu aplico a misericórdia. E também precisamos aplicar a verdade para nós mesmos, porque às vezes nós é que fomos maus, às vezes fomos nós que cometemos o erro, às vezes fomos nós que falamos o que não devíamos ter falado. Então vamos aceitar a verdade e também receber a misericórdia que nos é dada. E vamos também dar a misericórdia e dizer a verdade para os que precisam ouvir a verdade, para que a iniquidade seja purificada. E a parte 2: pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Pelo respeito a Deus, os homens olham o que estão fazendo e dizem: eu respeito a Deus, porque o temor do Senhor é respeito a Deus. Então eu não vou fazer isso e vou desviar desse caminho porque eu respeito a Deus. Então o que esse versículo diz é que nós, respeitando a Deus, vamos nos desviar do mal. Verso 7: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz, que tenham paz com ele. Aqui está uma promessa. Deus está dizendo que se você caminhar sempre agradando a Deus, o próprio Deus remove os seus inimigos do seu caminho, ou ele faz com que os seus inimigos tenham paz contigo. Verso 8: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Esse versículo 8 significa que você deve buscar a abundância, mas a abundância que você busca sempre tem que ser prezando pela justiça, prezando pela correção. Porque se for para você avançar o seu negócio, se for para você crescer naquilo que você tem feito na sua carreira profissional, nos seus negócios, mas tendo que praticar injustiça, como por exemplo, sonegar impostos para que você possa ter mais lucro, então nesse caso, essa abundância não é agradável ao Senhor. É melhor que você mantenha aquilo que você tem recebido, é melhor que você tenha, de repente, até algum prejuízo momentâneo em alguns momentos. Quando você tem um prejuízo, você precisa verificar o que falhou e melhorar, corrigir aquilo para que você prospere novamente, mas que essa prosperidade venha com a correção, com a justiça, para que você esteja sempre limpo diante de Deus e também para que ninguém venha acusar a você de ser uma pessoa que cometeu uma injustiça ou uma ilicitude, porque o bom nome
é melhor do que um grande tesouro. Nós vemos isso em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 1. Vamos avançar aqui para o 22:1, ó. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Então, essa primeira parte do capítulo 22 de Provérbios fala que entre você escolher entre ter o bom nome e ter muitas riquezas, é mais digno de ser escolhido o bom nome do que escolher as riquezas. Porque o prejuízo que você tem hoje, você recupera amanhã. Mas o bom nome, depois que você perde, sempre vão apontar o dedo para você e dizer: olha ali o injusto, olha ali o que fez a coisa errada, olha ali o que sonegou o imposto, olha ali o que tem ficha porque fez o mal. Verso 9: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o versículo 9, ele está alinhado com os primeiros versículos desse capítulo. Nós vimos ali na aula 28 que os primeiros versículos falam: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Esses 3 primeiros versículos apresentam o capítulo 16 de Provérbios como um capítulo que tem o seu começo falando a respeito de colocar os projetos na mão de Deus, de colocar os caminhos na mão de Deus, porque Deus é que vai dar a resposta e vai apresentar o caminho dos projetos. Então aqui o versículo 9, ele fala mais ou menos a mesma coisa, que o homem, o coração do homem, ele considera o seu caminho. Cada um pensa a respeito do seu caminho. O que eu vou fazer? Quais vão ser os meus planos para este ano? Como que eu vou conseguir isso ou aquilo? O homem, o coração do homem fica pensando a respeito do seu próprio caminho. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse versículo 9, quando ele fala, mas o Senhor lhe dirige os passos, ele está se referindo ao coração do homem que entregou a sua vida para Deus. Porque o homem que não entregou o seu caminho para Deus, ele caminha nessa terra sem uma direção, sem uma orientação. Agora, aquele que colocou o seu caminho diante de Deus, ele pensa nos seus projetos, mas o Senhor toma cautela de lhe dirigir os passos. Lá no Salmos 17, no verso 8, a palavra fala que aquele que confia em Deus, Deus cuida dele como a menina do seu olho. Então, Deus, quando a pessoa coloca a sua vida diante dele, Deus dirige os passos dessa pessoa. Ele mostra o caminho, ele revela o direcionamento para onde você deve caminhar. Então, confie os teus caminhos ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. É como diz aqui o versículo 3, né? Ó. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. É o que diz o versículo 3. E o versículo 1 fala: do homem são as preparações do coração. Ou seja, o homem ele prepara o seu caminho, o seu projeto. Mas do Senhor vem a resposta da boca. Então, é o Senhor que responde aquilo que você deve fazer. Versículo 10. Adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. Esse versículo significa que quando o rei está realizando o seu julgamento, ele exerce uma atividade de adivinhação. Como assim adivinhação? O rei, ele julga de acordo com as informações que ele recebe a respeito de um fato. O fato que aconteceu de verdade é algo que todo juiz nunca vai alcançar. O que aconteceu, simplesmente aconteceu. A verdade que vem em um processo é a verdade que é construída
dentro do processo. É por isso que muitas vezes existem processos em que uma pessoa que praticou um crime, ela é inocentada. Por que ela é inocentada? Porque não chegam no processo todas as provas que são necessárias para que o juiz possa julgar e condenar. Então, quando o texto fala que a adivinhação se acha nos lábios do rei, em juízo não prevaricará a sua boca, o texto está dizendo: quando o rei se coloca a julgar, ele vai dizer tudo aquilo que ele concluir. Prevaricar significa não fazer o que tem que ser feito. Então, quando o rei está julgando, ele vai fazer esse exercício de descoberta do que de fato aconteceu. E depois ele vai chegar a uma conclusão. Essa conclusão a que ele chegar, ele com certeza vai dizer. Ele não vai prevaricar, ele não vai dizer o oposto, não vai dizer o contrário. Então, mais importante do que querer que a justiça seja feita, é necessário fugir das situações que possam levar a processos, porque quando você coloca a sua causa para ser julgada em um processo, você não sabe o que pode vir a acontecer. Existe um ditado que diz a que na cabeça de um juiz você não sabe qual a decisão que poderá vir diante de um processo que você tem. Mas é necessário que você, que está numa posição de julgar alguma situação, seja dos seus colegas de trabalho, seja dentro de uma sala de aula, seja em uma situação da igreja, seja em uma situação em que você exerce autoridade e recebe o poder de fazer o julgamento de alguma situação, é sempre necessário que você seja justo, que você não faça prevaricação, que você diga exatamente com a sua boca aquilo que você concluiu, que você não se entregue ao suborno, à corrupção. Veja que o versículo 11, que é o seguinte, fala exatamente isso. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Então, esse versículo, na parte que fala que obras suas são todas as pedras da bolsa, se refere ao peso, à medida. Tem uma outra versão da Bíblia que fala assim: obras suas são as pesagens da balança. Então, nessa versão aqui, ele fala: obras suas são todas as pedras da bolsa, mas o sentido desse versículo é que Deus ele pesa tudo aquilo que nós fazemos nos nossos julgamentos. Versículo 12: abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Então esse versículo 12 fala que sempre que você governa, sempre, porque aqui ele está falando para reis, mas numa aplicação do dia a dia, você que é chefe, você que é professor, você que é líder de alguma parte da igreja, da sua comunidade, você que é pai e que é mãe, você é o governante da sua casa, você é o rei, a rainha da sua casa em relação aos seus filhos. Quando o texto fala assim, que a abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono, a aplicação desse versículo é: com justiça é que você estabelece a sua casa. Com justiça é que se você estabelece a sua empresa. Com justiça é que você estabelece o seu negócio, a sua igreja. Se você é um pastor
que é o responsável pela sua igreja, você é o rei desse lugar, e você pratica a impiedade, a injustiça entre as pessoas que frequentam as reuniões, os cultos que você realiza na sua igreja, você vai destruir o seu ministério. Se você é pai e é mãe, você é o rei e a rainha da sua casa. Se você pratica a injustiça com relação ao seu marido, à sua esposa, em relação aos seus filhos, você não vai estabelecer a sua casa. Muitas famílias têm sido destruídas por quê? Porque é uma abominação você agir com infidelidade. É uma abominação você castigar o seu filho de maneira excessiva e não aplicar um castigo correto. Existem pessoas que usam a agressão, a violência para corrigir os filhos. A correção precisa ser feita tanto quanto possível com a palavra. Estabeleça uma comunicação com o seu filho, que quando você diz uma palavra, que ele te respeite. Você pode dizer em uma entonação o nome do seu filho, o nome completo, dizendo o nome completo com uma entonação de voz que dá a autoridade, que faz o seu filho perceber que você que é pai, você que é mãe, que ele perceba, que ele diga, opa, o pai agora falou numa outro tom de voz. A mãe agora disse em outra voz. Estão aqui me trazendo uma correção. Então, é uma abominação quando você que governa, reina sobre alguma coisa, age com impiedade. Haja com justiça na sua casa, na sua empresa. Você que é chefe de departamento, de setor, no tratamento com os seus subordinados, você precisa agir com justiça porque você estabelece o teu trono, estabelece o teu reino, o teu governo, mostra que você de fato sabe exercer autoridade. Saiba exercer autoridade com moderação, com sabedoria, com direcionamento para o caminho correto. Atue com justiça. Verso 13. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Então aqui está continuando na ideia de que as pessoas que reinam, as pessoas que governam, elas amam que as pessoas falem a verdade. Os pais que estão como reis da sua casa, quando seus filhos falam a justiça, falam com lábios verdadeiros, vocês se alegram, ficam contentes, porque que bom que eles estão sendo verdadeiros, corretos, honestos, porque nós podemos ter um diálogo aberto, nós podemos falar a respeito de tudo de maneira livre, de maneira confiante, com confiança. Veja que ele fala, e eles, os reis, amarão o que fala coisas retas. Então você que é liderado, que é subordinado, você que é filho, você que está numa igreja sendo liderado por um pastor, você que trabalha em uma empresa e tem um superior, fale coisas retas. Porque se você falar com justiça, falar as coisas retas, os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Aqueles que estão no governo precisam das informações corretas para que possam tomar as decisões corretas. Quando você se firma na verdade, você traz um caminho melhor para todos, para você, para os que governam, para todos que estão envolvidos em um processo, em um relacionamento. Versículo 14. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Então aqui está dizendo, quando a pessoa que governa, quando a pessoa que lidera fica chateada, fica enfurecida, seja por qualquer motivo que for, seja porque alguma coisa deu errado na empresa. O rei aqui, como nós estamos falando, é aquele que está governando. Então, alguma coisa deu errado na empresa, alguém deu a informação errada, alguém falhou. Então, a ira, o furor, a fúria do rei, do que governa, é como o mensageiro da morte. Já virão demissões, já virão castigos, já virão cortes de prêmios dentro da empresa, mas o homem sábio o apaziguará. Então, o texto aqui está destacando, enfatizando que aquele que tem sabedoria, o homem que é sábio, ele vai saber
como explicar a situação para o líder, para o que governa. Ele vai saber dizer as coisas de uma forma que vai acalmar a situação. Então, a sabedoria, ela é útil porque ela consegue resolver situações de conflito, trazendo paz, carregando tranquilidade. O versículo 15: na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Então aqui o versículo 15 está dizendo que quando o rosto do rei fica com luz, ou seja, quando o rosto do rei se está alegre, a luz aqui do rosto do rei está se referindo à alegria. Quando o rosto dele está alegre, ali está a vida, né? Quando o rei, aquele que governa, aquele que é o líder, aquele que está na liderança, está feliz, ele, né, você vai receber o quê? Você vai receber a vida, vai receber o bem, a prosperidade, o aumento salarial, no caso de uma empresa, o recebimento de prêmios e bônus, e a sua benevolência, ou seja, a bondade dele, é como a nuvem de chuva serôdia. Ou seja, a nuvem de chuva serôdia é aquela chuva que vem para acalmar o calor de maneira inesperada. Vem no tempo. Serôdio é o que vem de maneira inesperada, vem de maneira tardia, ou seja, você está ali passando por uma situação de calor, mas de repente vem aquela nuvem com aquela chuva que vem para trazer frescor, que vem para trazer tranquilidade. Aí o versículo 16 fala assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então esse versículo fala que é muito bom você ter, é bem melhor você ter sabedoria do que ouro. É mais excelente você adquirir prudência do que prata. Por quê? Justamente porque, como nós vimos aqui no versículo 14, o homem sábio consegue apaziguar a fúria do rei. Por quê? A sabedoria permite que você administre toda e qualquer situação da melhor maneira possível. Então, nós vamos terminar essa aula de número 29 aqui, no versículo 16. Na próxima aula, nós começamos Provérbios, capítulo 16, do versículo 17 a seguir. Deus abençoe a todos. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam participar desses estudos do livro de Provérbios. Deus abençoe. Amém, amém.